Como eu disse, os ângulos trigonométricos são quaisquer ângulos reais. E para eles existem definições de seno e cosseno, mas para não todos eles não existe a tangente. Tá? Então, primeiro, como existe vários ângulos reais, todos ângulos infinitos são ângulos reais, são infinitos, né? Então a gente tem aqui a circunferência trigonométrica. Eu estou apresentando para vocês a circunferência trigonométrica, que é uma circunferência de centro O e raio 1. Então esse ponto é 1, esse é o ponto 0 e esse é o ponto menos 1, porque é um gráfico em que que ela surge do 0, 0, tem raio, a extremidade do raio vai no ponto 0, 1 e a extremidade do raio vai no ponto 0, menos 1. Assim na horizontal. Na vertical é a mesma coisa, ela surge do 0, vai do 0, 1 para cima, bate no ponto de 90 graus e vai no 0 e bate no ponto menos 1. Ponto de 1, na verdade. 0, 1, 0 e menos 1, 0. Ok? Bom, existe uma relação que é a seguinte. Os ângulos, uma relação não, uma observação. Esse ângulo 0 é igual a 0 radiano. Esse arco trigonométrico tem extremidade no ponto 0 graus e vai até qualquer, e tem extremidade percorrendo qualquer ponto da circunferência trigonométrica, tem uma extremidade em qualquer ponto da circunferência trigonométrica. Então, um arco que surge de 0 graus e bate aqui nessa extremidade tem um ângulo de 90 graus ou π sobre 2 radianos. Um arco de 0 graus que bate aqui na outra extremidade tem um ângulo de 180 graus ou π radianos. Um arco que inicia no 0 e bate no 270 graus, que é 3/4 de circunferência, tem um arco de 270 graus ou 3π sobre 2 radianos. E um arco que bate aqui e dá uma volta na circunferência, batendo no mesmo ponto, tem 360 graus ou 2π radianos. Então a conversão é 0 graus, 360 π radianos, 180 graus, π radianos, na mesma razão. Então é proporcional, né? Lógico. Bom, como eu disse, este segmento aqui, este segmento aqui varia de menos 1 a 1. E esse segmento é menos 1 e 1. Agora, esse segmento aqui vertical é o seno dos arcos trigonométricos, que tem extremidade em qualquer ponto da circunferência e bate em qualquer outro ponto da circunferência ou no mesmo ponto. Se for bater no mesmo ponto e iniciar no mesmo ponto, ele tem uma medida de 0 graus. Mas se ele bater num ponto, no ponto de 0 graus, que é por obrigação, e bater em outro ponto, iniciar no 0 graus e bater em outro ponto diferente de 0 graus em qualquer ponto da circunferência, ele vai ter um arco maior que de 0 graus. Tá? Ele sempre percorre o sentido anti-horário. Tá? Então, conforme eu disse, esse seno, esse arco, esse segmento de menos 1 a 1, que tem medida de 2, que é o diâmetro da circunferência, e o raio é 1, então o diâmetro é 2, ele vai de menos 1 a 1. E esse justamente contém os senos dos arcos trigonométricos. Este segmento aqui tem os cossenos dos arcos trigonométricos. O diâmetro horizontal, tem todos os cossenos dos arcos trigonométricos. Então o arco trigonométrico, por exemplo, aqui nessa foto, ele surge do 0 graus, bate aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, que é o primeiro quadrante nesse ponto aqui. Então ele tem como extremidade, ele bate aqui ortogonalmente nesse diâmetro vertical, nesse raio vertical, digamos assim, e neste raio horizontal. Então do 0 até a projeção onde ele bate, o comprimento é o seno. E do 0 até a projeção onde ele bate na horizontal é o cosseno. Certo? Então, este aqui
E por sua vez a tangente é contido nesse segmento aqui, e ele bate do zero e vai até um ponto na reta tangente, partindo em linha reta. Então ele bate aqui. Então essa é a extremidade dele. Então se você traçar, então ele enxerga, então o arco trigonométrico cuja tangente a gente quer conhecer, bate aqui e prolonga até a reta tangente, tá bom? Bom, esse aqui é o menos 1, é o primeiro quadrante, desculpa. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto. No primeiro quadrante, o seno aumenta, perceba você, que o seno aumenta, então ele é sempre positivo. No segundo quadrante, quanto o seno aumenta, quanto maior o ângulo, só que o ângulo sempre vai aumentar. Assim como no segundo quadrante, o ângulo vai diminuindo, vai aumentando, e o cosseno vai diminuindo. O seno vai diminuindo. Aqui, o seno aumenta, e o ângulo aumenta, lógico, e o seno diminui, aqui sendo negativo. Aqui, o ângulo aumenta, e o seno aumenta também. O seno aumenta aproximando do zero, do negativo, sempre sendo negativo ou zero. Entendido? Bom, existem medidas de ângulos contidos em quadrantes diferentes do primeiro. Os ângulos notáveis são ângulos que estão contidos no primeiro quadrante, já que eles são de 30, 45 e 60, o primeiro quadrante vai de 0 a 90. E os ângulos notáveis são de 30, 45 e 60. Então eles estão no primeiro quadrante. Agora, existem ângulos que estão em quadrantes diferentes do primeiro, ou seja, são maiores que 90 graus, que podemos determinar o seu seno. Uma vez que é possível. Por quê? Porque é possível encontrar o arco simétrico dele no primeiro quadrante. Então, por exemplo, aqui do 0 a 90, a gente tem um ângulo alfa. No segundo quadrante, a gente tem um ângulo de π menos alfa. No terceiro quadrante, a gente tem um ângulo de π mais alfa. E aqui a gente tem um ângulo de 2π menos alfa no quarto quadrante. Então, se eu tiver aqui o ângulo de 30 graus, suponha que o ângulo de 30 graus tem a extremidade que bate nesse ponto aqui da circunferência. Ele tem como ângulo simétrico no segundo quadrante, o ângulo do segundo quadrante, que é π menos 30, por exemplo, que é 180 menos 30, que é 120, 150, tem o mesmo seno do de ângulo de 30 graus. Então, vamos só anotar as relações. Seno. Opa. Tem um problema aqui. Opa, tudo bem. Então, o seno de 30 é igual ao seno de 150 graus. Ok? O seno de 60, isso no segundo quadrante. O seno de 60 tem simétrico no segundo quadrante do ângulo de 120. Como a gente pode perceber isso? Perceba que o ângulo de 30 graus está aqui. Então ele tem um seno que bate aqui. Então essa é a medida do seno. E aqui, vamos supor que esse aqui é o ângulo de 60 graus. Então ele tem um seno aqui e um cosseno aqui. Então vamos supor que aqui seja a medida do ângulo de 60 graus. Aqui ele tem um cosseno horizontal, um cosseno no diâmetro horizontal e um seno no diâmetro vertical, no raio vertical. Perceba que o simétrico dele que está aqui tem um ângulo, tem o mesmo seno, porque nesse quadrante
como ele bate nessa extremidade, se a gente fizer uma projeção ortogonal no raio vertical, a gente vai obter o mesmo ponto de projeção. Então o seno de ambos os ângulos são iguais. Então o seno de 60 é igual ao seno de 120, assim como o seno de 30 é o seno de 150 graus. Agora, o cosseno de 30, vamos supor que esse ângulo seja o ângulo de 30. Então ele bate aqui nessa extremidade. E o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Agora, se a gente traçar o ângulo simétrico no segundo quadrante, a gente tem o ângulo de 150 graus, conforme eu disse. Para a gente obter o simétrico dele no quadrante 2, a gente faz π menos o ângulo do primeiro quadrante, que é alfa. Então aqui a gente obtém o seno. E aqui a gente obtém o menos cosseno desse ângulo aqui. Então esse ângulo aqui, perceba que tem uma medida x positiva. Então o cosseno deste ângulo aqui é menos x. Tá? Então, o seno de 60 é seno de 120. Qual que é o seno de 60? Vocês lembram? É SQRT, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 50 é meio. Ok? Uma outra relação importante que a gente tem que saber é a relação fundamental da trigonometria, que vem a ser, qual que é? O seno de um arco ao quadrado, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, o seno ao quadrado de um arco x, mais o cosseno ao quadrado de um arco x é igual a 1. A gente pode ter duas técnicas de demonstração. Uma que é geométrica e outra que é algébrica. Vamos iniciar pela geométrica. Bom, vamos demonstrar essa relação através da geometria, do desenho. Bom, aqui eu disse, nessa figura aqui, vamos tomar essa figura, que este aqui é o seno do arco. E este aqui é o cosseno do arco. Então, isso aqui é um segmento, isso aqui é um outro, e ambos são perpendiculares. Aqui, nós temos o raio da circunferência, que é igual a quanto? É igual a 1. Então, como isso aqui é o seno e isso aqui é o cosseno, se a gente fizer o teorema de Pitágoras, a gente tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo arco, que é x no caso, igual a 1. Então, a gente pode... E isso sempre é verdade, gente. Ok? Para qualquer quadrante, arco de qualquer quadrante da circunferência trigonométrica, ou qualquer arco da circunferência trigonométrica. Bom, a minha demonstração aritmética é a seguinte. Temos que cateto oposto, cateto ao quadrado oposto, não, cateto ao quadrado sobre hipotenusa, cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Se a gente dividir toda essa relação por hipotenusa ao quadrado, a gente vai obter cateto adjacente. Se a gente dividir, repetindo, todo esse cateto ao quadrado adjacente pela hipotenusa ao quadrado, a gente vai obter seno ao quadrado de x, por exemplo. Se o cateto adjacente for oposto ao ângulo x, o seno ao quadrado de x, a gente dividir o cateto adjacente pela hipotenusa ao quadrado, a gente vai obter o seno ao quadrado de x. Se a gente dividir o cateto oposto a x ao quadrado pela hipotenusa ao quadrado, a gente vai ter o seno ao quadrado de x, que é igual a hipotenusa ao quadrado sobre hipotenusa ao quadrado, que é igual a 1. Que é igual a 1. Mas, como eu disse, o teorema de Pitágoras
ele só vale, como eu estou falando de triângulo retângulo aqui nessa demonstração geométrica, a gente pode obter triângulos retângulos aqui também. E aqui, aqui. A figura não mostra. Mas se a gente traçar um simétrico a este ângulo nesse quadrante, a gente vai obter um cosseno e um seno. Um cosseno, um seno aqui e um cosseno aqui. Então aqui a gente vai ter a hipotenusa, que é 1. Entenderam?